Vamos... Sustentação oral. Sim. Com repercussão geral. Então vamos desse. Ministro Dias Toffoli, feito com repercussão geral e sustentação oral. Recurso extraordinário número 627.543, procedente do Rio Grande do Sul. Recorrente, Lona Branca, Coberturas e Materiais Limitada, e recorrido à União. Também recorrido o município de Porto Alegre. Senhor presidente, Excelência, tem a palavra. Lona Branca Coberturas e Materiais Limitada interpõe recurso extraordinário com fundamento no 102.3A contra acórdão da primeira turma do TRF, 4ª Região. Ementa tributário, Simples Nacional, débitos pendentes, adesão, impossibilidade. O inciso 5 do 17 da Lei Complementar 123/2007 impede o recolhimento dos impostos e contribuições na forma Simples Nacional à microempresa ou à empresa de pequeno porte que possua débito com o INSS ou com as fazendas públicas federal, estadual ou municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa. Opostos embargos de declaração foram rejeitados. Insurge-se no apelo extremo contra a previsão contida no 17.5 da Lei Complementar 123 de 2006 por suposta violação ao 5º, 35 e 55 e 146 da Carta. Afirma a recorrente que a Lei Complementar 123/2006 possui o intento de simplificar e incentivar as atividades das microempresas e das empresas de pequeno porte, tendo como fundamento principal justamente o fomento e a proteção aos empreendedores em condição desfavorecida. Desta sorte, não poderia a legislação complementar restringir sobremaneira o acesso ao regime, consubstanciando medida contrária ao próprio ânimo da norma. Segundo afirma a parte, condicionar a adesão ao regime diferenciado à ausência perante as fazendas públicas ou ao INSS de débito decorrente de tributo cuja exigibilidade não tenha sido suspensa, configura, em verdade, uma forma de cobrança indireta. Aduz ainda que a imposição de confissão de dívida mediante parcelamento de débito para aderir-se ao super simples, ofenderia os direitos ao acesso à justiça, ao contraditório e ampla defesa. A União, o município de Porto Alegre e o Estado do Rio Grande do Sul ofereceram contra-razões. Aduzir os entes federados, basicamente, que a exigência de ausência de débito decorrente de tributo cuja exigibilidade não tenha sido suspensa é necessária para que o Estado não venha prestigiar o contribuinte inadimplente, em detrimento daquele que cumpre regularmente suas obrigações. Salientaram adicionalmente que, por ser o regime simplificado facultativo, haveria uma maior flexibilidade para se estipularem os requisitos para a sua adoção. O Estado do Rio Grande do Sul enfatizou o caráter de benefício fiscal do regime, de que trata a Lei Complementar 123/2006, destacando que a legislação que versa sobre tal matéria deve ser interpretada restritivamente, à luz do que prescreve o CTN, não havendo como suprimir uma disposição literal da norma. O recurso foi admitido na origem, subindo os autos a esta Corte. Pelo despacho de foras, reconheci e foi submetido ao plenário virtual a repercussão da matéria, a repercussão geral da matéria. Opinou a PGR pelo não provimento do recurso. Este é o relatório, senhor presidente. Falará pela recorrida União a doutora Sara Ribeiro Braga Ferreira, procuradora da Fazenda Nacional. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimo senhor ministro-relator, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo senhor procurador-geral da República.
a União Fazenda Nacional vem a essa tribuna defender a validade constitucional do artigo 17, inciso 5, da Lei Complementar 123 de 2006. Cabe a essa Suprema Corte, nesta oportunidade, definir se a microempresa e a empresa de pequeno porte que não tem regularidade fiscal deve receber o mesmo tratamento tributário daquela outra empresa que, nesta mesma condição de microempresa e empresa de pequeno porte, tenha regularidade fiscal. A recorrente entende que esse dispositivo impugnado viola os princípios constitucionais da isonomia e do tratamento favorecido com o único propósito de arrecadar dívidas. Contudo, excelências, esse dispositivo, ao condicionar a adesão ao Simples Nacional à regularidade fiscal, resguarda os princípios da isonomia e do adequado tratamento tributário, bem como homenageia os princípios da neutralidade e da eficiência tributária. Desta forma, a pretensão da recorrente, ao tempo em que desrespeita estes princípios, desvirtua a natureza jurídica do Simples Nacional, posto que o equivale à desoneração das obrigações tributárias. O Simples Nacional é um regime tributário especial, unificado, diferenciado e favorecido, previsto no artigo 170, inciso 9º, e 179 da Constituição Federal. E nos termos do artigo 94 do ADCT, esse novo regime substituiu os regimes especiais de tributação anteriormente destinados às microempresas e empresas de pequeno porte pelos Estados, pela União e municípios. Dessa forma, a Lei Complementar 123, nos termos do artigo 146.3d, dispõe acerca das normas gerais que regulamentam o Simples Nacional. E, neste contexto, o artigo 17 estabelece vedações ao ingresso no Simples, que são óbvios e intransponíveis para o gozo deste tratamento diferenciado, estabelecendo no inciso 5 que não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que possua débito com o INSS ou com as fazendas públicas federal, estadual ou municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa. É oportuno ressaltar que esta vedação ao Simples Nacional não é novidade no ordenamento jurídico, já constando vedação semelhante na legislação revogada, qual seja no artigo 9º, inciso 15 da Lei 9.317 de 95. Para a recorrente, o fato econômico de ser microempresa ou empresa de pequeno porte é suficiente para fazer jus ao tratamento diferenciado. E essa postulação já foi rechaçada por esse plenário por ocasião do julgamento da ADI 1643, que, por sua relevância, cabe a transcrição, a citação. Ademais, a opção pelo Simples é facultativa, além de o artigo 9º da Lei 9.317, de 96, prever vedações à opção para enorme gama de empresas, de forma que não procede a alegação da requerente no sentido de que a isenção tenha atingido a totalidade das microempresas e empresas de pequeno porte. Excelências, o Simples Nacional, enquanto tratamento diferenciado, somente permanece legítimo sem afrontar os princípios da isonomia e da capacidade contributiva, se exercido nos termos da lei. E a própria Constituição permite o estabelecimento de condições para enquadramento no Simples Nacional, inclusive de forma diferenciada pelos entes federados, nos termos do artigo 146, parágrafo único, inciso 2. O dispositivo impugnado não obriga o recolhimento do tributo, mas que não haja tributos exigíveis, razão pela qual não tem cunho arrecadatório. O que se impõe como necessário e decorrente de um sistema tributário eficiente é a regularidade fiscal,
que se faz presente não só com a quitação, mas também com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. A recorrente não pagou o tributo legalmente instituído, não obteve a suspensão da exigibilidade do crédito na forma do artigo 151 do CTN, nem optou pelo parcelamento oferecido pela lei que instituiu o Simples Nacional. Essa reiterada omissão da recorrente demonstra a conduta de contribuinte que quer usufruir de tratamento favorecido sem o mínimo de cumprimento das leis que regem o mercado formal. E, se a lei não exige a quitação do débito, não se trata de forma de coerção ilícita ao pagamento do tributo, muito menos empecilho ao exercício de suas atividades econômicas, não incidindo a súmula 70, 323 e 547 do STF, desse tribunal, que cuidam das odiosas sanções políticas. Isso porque não há qualquer sanção política ou impedimento para que o contribuinte discuta administrativamente ou em juízo o débito tributário, em estrita observância ao princípio constitucional do livre acesso ao judiciário. Excelências, há que se frisar uma vez mais, o exercício da atividade econômica não foi restringido com tal exigência, mas tão somente o gozo do benefício legal de tratamento diferenciado na medida em que não cumpridas as exigências legais que cabiam à própria recorrente. Vale relembrar que até mesmo quando essa Suprema Corte entendeu que se tratava de sanção política imposta por norma tributária, não admitiu o desequilíbrio concorrencial advindo do não pagamento de impostos, tal como decidido por esse plenário na ADI 173. Há, então, excelências, razoabilidade e proporcionalidade no dispositivo impugnado, sob pena de a empresa irregular estar sendo favorecida em detrimento da empresa regular, considerando que elas competem no mercado no dia a dia. Excelências, o Simples não é uma imposição legal, conforme estatui o artigo 146.3d1, mas, uma vez expressa a opção, impõe-se a observância de todas as regras impostas, e, dentre elas, a inexistência de débito cuja exigibilidade não esteja suspensa, tal como consagrado no acórdão recorrido. Este entendimento já foi acolhido pelo Superior Tribunal de Justiça, cabendo citar o recurso em mandado de segurança 27.376, de relatoria do ministro Teori Zavascki, bem como o recurso em mandado de segurança 30.777, de relatoria do ministro Luiz Fux, e peço vênia para a leitura de pequeno trecho deste acórdão. Item 1. A intervenção no Estado do Estado no domínio econômico resulta de poder conferido pela Carta Constitucional que autoriza o poder público a intervir como agente que o regula e o normatiza, a fim de fiscalizar e incentivar as atividades do setor privado. Item 5. A inscrição no Simples Nacional submete-se à aferição quanto à inexistência de débitos com o INSS ou com as fazendas públicas federal, estadual ou municipal, nos termos do inciso 5 da Lei Complementar 123, sem que, para tanto, esteja configurada qualquer ofensa aos princípios da isonomia, da livre iniciativa e da livre concorrência. Também oportuno o entendimento dessa Suprema Corte por ocasião do julgamento do RE 474-241, restando consagrado no voto do ministro Sepúlveda Pertence, in verbis. Certo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal impede a Fazenda Pública de utilizar formas ofensivas à garantia constitucional da liberdade do trabalho, como forma oblíqua à cobrança do tributo. Súmula 70, 323 e 547. Não é o que ocorre nos autos. A agravante
foi impedida de recolher o ICMS sob regime mais benéfico em razão de descumprimento de obrigações acessórias exigidas por lei. Deste modo, não há violação ao princípio da isonomia, uma vez que todos os contribuintes que descumprissem as exigências legais perderiam benefício. Ademais, uma das finalidades do tratamento diferenciado instituído pela Lei Complementar 123 é o incentivo ao ingresso no mercado formal, tal como consagrado por esse plenário por ocasião do julgamento da ADI 4033. Diante disso, Excelências, data máxima vênia, a União entende que permitir à recorrente a sua inclusão a par da vedação do dispositivo impugnado significa violar também o princípio da livre concorrência e da neutralidade da tributação, posto que estará concorrendo em vantagens com empresas que cumprem as obrigações tributárias. E, neste particular, em franco desrespeito ao quanto disposto no artigo 146-A da Constituição Federal, em verbis, a lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo. Excelências, o dispositivo impugnado preserva as empresas formais e cumpridoras das leis daquelas outras que, inadimplente das obrigações tributárias, obteriam mais vantagens, concorrendo, por isso, deslealmente com as empresas cumpridoras de suas obrigações. Ademais, o legislador, prevendo que a exigência de regularidade fiscal pudesse se constituir em empecilho à adesão de diversas microempresas e empresas de pequeno porte, possibilitou o parcelamento dos tributos na forma do artigo 79 da Lei Complementar 123 de 2006 e, a partir da Lei Complementar 139 de 2011, ofertou o parcelamento e o reparcelamento dos tributos apurados na forma do Simples Nacional, visando, então, a manutenção daquelas empresas já inseridas no Simples Nacional, na forma do artigo 21 e parágrafo 15 e seguintes. De todo o exposto, Excelências, a União requer o desprovimento do recurso do contribuinte. Agradeço a Vossa Excelência. Pelo recorrido, o Estado do Rio Grande do Sul, falará o doutor Guilherme Escobar Guaspari. Você tem a palavra. Egrégio Supremo Tribunal Federal, eminentes ministros, excelentíssimo senhor ministro relator, senhor presidente, digníssimo representante do Ministério Público. O Estado do Rio Grande do Sul ratifica a manifestação da Procuradoria da Fazenda Nacional, cabendo salientar, pontuar algumas questões em acréscimo a tudo que foi dito, que já é suficiente a dar o devido panorama do caso. O que ocorre com essa lei do Simples, né? A lei de 2006, essa foi uma grande conquista, na verdade, da defesa da ordem econômica no Brasil. Ela visa principalmente a inclusão de empresários individuais, empresas de pequeno porte, microempresas no mercado formal, que era um grande problema da nossa economia. E como ela viabilizou essa inclusão? A partir de alíquotas tributárias extremamente baixas. O ICMS, por exemplo, recolhido pelo Simples, a arrecadação unificada, ele varia de 1% a 4% em média. Então, há uma redução drástica daquela tributação geral de 17% que poderia essa empresa, esse microempreendedor que entrasse no mercado, enfrentar, e com um risco enorme. Ele, com essa tributação baixa, ele se permite de enfrentar o mercado e com possibilidade de sucesso. Não será óbice a tributação, que em média 10% somando ICMS, IPI, imposto de renda, contribuição patronal, mais alguma contribuição PIS/PASEP, enfim, em média de 10%, essa tributação nas faixas de maior receita mensal, de faturamento mensal.
Então, como viabilizar? Então, é uma lei complementar, aprovada por maioria no Congresso, amplamente discutida, precedida de audiências públicas, que analisou uma série de diplomas legais anteriores que não tinham tido êxito de realmente dar um tratamento tributário reclamado pela Constituição, diferenciado, fomentando as micro e pequenas empresas e o empresário individual. Ela tem um viés todo na arrecadação unificada, concede uma série de benefícios trabalhistas, creditórios, fiscais, previdenciários. Essa lei ela não fala é lacônica a respeito da cobrança eventual da dívida. Ela diz que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional cobrará, em caso de inadimplemento, todos esses tributos. Sabe-se que a Procuradoria sequer escreve em dívida ativa débitos de pequeno valor. Então, e o porquê de se exigir essa questão da regularidade fiscal? Porque, sim, é uma lei de benefício fiscal, e como todas as leis que concedem benefícios fiscais, exigem contraprestações e, em regra, uma situação de regularidade fiscal, que violaria até o princípio da moralidade administrativa se conceder um benefício fiscal por uma empresa que não possui regularidade fiscal. Ela não está impedida de forma alguma de exercer a sua atividade. Ela pode buscar a suspensão da exigibilidade, caso entenda indevido algum tributo, algum passivo, vai discutir em juízo, obtém a suspensão da exigibilidade, discuta administrativamente. A própria lei, no artigo 79, oferece um parcelamento em 100 parcelas do passivo, aquele passivo eventualmente acumulado por empresas antigas que ingressaram no regime do Simples, para obter a sua inscrição e, desde então, passar a recolher de forma com baixas alíquotas, atendendo aqueles mais dispositivos. Qual é a lógica do sistema? É permitir a concorrência, sim. É evidente que o viés dessa exigência da regularidade não é uma questão arrecadatória, porque os Estados, a União, abriram mão de grande parcela de arrecadação em prol de uma base maior que recolhesse o mínimo possível dessas novas empresas. Eventual números, como o valor econômico hoje divulgou, 100 mil excluídos em um ano, no universo de 9 milhões de empresas inscritas no Simples, absolutamente normal, numa margem de insucesso empresarial, ainda mais tratando-se de empresas pequenas e pequeno porte. É uma taxa de insucesso. A empresa não tem sucesso, ela não pode pagar sequer essa pequena taxa, e toda possibilidade de parcelamento, realmente ela não pode estar no mercado. Agora, se ela estiver no mercado, concorrendo com esses pequenos, ela deve sim recolher de forma fomentada, reduzida, permitindo uma concorrência leal. É a questão de concorrência. Se essa empresa também puder operar pagando um pouquinho, com benefício fiscal, inscrita no Simples, e não recolher o tributo, como é que o vizinho ali do ao lado vai concorrer com ela? Essa é a questão que se coloca. Então, para viabilizar a concorrência do mercado, a lei prevê, aqui também incidindo o princípio da neutralidade, que não diz só que o Estado tem que ser omisso, mas ele tem que agir para ordenar o mercado quando necessário também, a atribuição da administração tributária, mediante lei, e a lei do Simples assim dispõe, já positivado na nossa Constituição, artigo 146-A, que dispõe, pedindo vênia para leitura, lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência da União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo. Então, o Estado pode, sim, mediante poder legislativo, prevenir desequilíbrio da concorrência. É muito mais isso que faz a lei do Simples do que simplesmente prever uma hipótese de cunho meramente arrecadatório, obrigar a empresa a contribuir para estar inscrita naquele regime de recolhimento simplificado e reduzido. O interesse não é meramente arrecadatório, senhores ministros. O interesse é muito mais de preservar a concorrência, a inserção no mercado formal, com o recolhimento de todas as contribuições, viabilizando o recolhimento de contribuições e tributos de forma regular. Muito bem. Outra questão que acho que cabe pontuar, as consequências de um eventual julgamento de um provimento do recurso aí da contribuinte, o que, imagino o Estado, criaria um precedente extremamente perigoso, senhores ministros. Todas as leis, em regra, não digo todas, a maioria que concede benefício fiscal exige uma situação de regularidade fiscal. O que virão as empresas, não as
micro e pequenas, as empresas contribuintes do regime geral ao Supremo, em breve, caso de provimento do recurso, dizer, aplicando o precedente, eu também quero aderir a esse benefício, fruir dessa condição especial, sem me sujeitar a uma situação de irregularidade fiscal, porque isso violaria o princípio da isonomia, com base no que decidido na repercussão geral, hoje em julgamento. Outra consequência, senhores ministros, multiplicidade de execuções fiscais de pequeníssimo valor e, provavelmente, muitas inviáveis que virão ao judiciário, terão de ser atendidas pelas procuradorias. Certamente a Procuradoria da Fazenda Nacional não vai assumir esse ônus de cobrar ICMS, ISS, contribuição patronal, vai delegar, sim, aos estados uma enxurrada de ações de pequeníssimo valor, pequeníssimo valor. As receitas são muito baixas, de empresas que provavelmente já sequer estejam no mercado, porque elas tiveram um insucesso comercial inerente à atividade, ao empreendimento. Se elas não conseguiram recolher pelo Simples, elas não têm condições de cumprir seu objeto social, elas não têm condições de sobreviver. Essas execuções estarão fadadas ao insucesso e abarrotando ainda mais o judiciário, aqui que já tramita 90% de processos do judiciário são de execução fiscal, ainda teríamos esse segundo incremento. Por essas razões, senhores ministros, o Estado requer um improvimento do recurso, entendendo absolutamente constitucional a previsão do artigo 17, inciso 5 da Lei do Simples, que, caso acolhida a pretensão da parte contrária, a decisão nesse sentido proferida é que sim, estaria violando o princípio da isonomia, porque permitiria que a empresa que não atende às condições possa estar em pé de igualdade com as demais, pagando o tributo. Isso vai gerar concorrência desleal. Agradecendo a atenção dos senhores, então, o Estado requer o improvimento do recurso. Muito obrigado. Ministro Dias Toffoli. Senhor presidente, o cerne da questão diz respeito ao tratamento jurídico diferenciado e favorecido das microempresas e das empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, especialmente no que concerne ao regime especial e a unificação de tributação, o chamado Simples Nacional, de que trata a Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. O que se quer saber é se elas estariam habilitadas a fruir do tratamento tributário diferenciado e favorecido previsto na lei, no caso de apresentarem débitos perante a Fazenda Pública ou o INSS, decorrentes de tributos cuja exigibilidade não tenha sido suspensa. O dispositivo, artigo 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte. 5. Que possua débito com o Instituto ou com a Fazenda Pública, estadual, federal, estadual, municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa. É esse o dispositivo que o Tribunal Regional Federal entendeu por rígido e que a empresa interpôs o recurso extraordinário. O TRF concluiu pela constitucionalidade. Leio o trecho do decidido lá. Tratamento tributário diferenciado e privilegiado para as micro e pequenas empresas, determinado pela Constituição Federal, não as exonera do dever de cumprir as obrigações tributárias. Não há, pois, ofensa ao princípio da isonomia e do livre exercício de atividade econômica. Se o juiz determinasse a inclusão do contribuinte com pendências no sistema, desconsiderando o dispositivo citado, estaria investindo contra a manifesta intenção do legislador, usurpando a função legislativa, o que não lhe é dado. Digo eu, é mister relembrar que o Simples Nacional surgiu da premente necessidade de o sistema tributário nacional concretizar as diretrizes constitucionais do tratamento jurídico favorecido e diferenciado às microempresas e às empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras. A iniciativa encontra matriz constitucional nos artigos 179 e 179. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social,
observados os seguintes princípios. 9. Tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras que tenham sua sede de administração no país. Artigo 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução dessas por meio de lei. Pois bem, a emenda 42 de 2003 trouxe modificações ao texto constitucional, dentre elas a necessidade de edição de lei complementar, para se definir o tratamento favorecido às micro e às empresas de pequeno porte, facultando a instituição de um regime único de arrecadação de impostos e contribuições da União, dos Estados, membros do Distrito Federal e dos municípios. E aí se estabeleceu, então, o regime único, conforme previsto no artigo 146 da Constituição. Cabe à lei complementar. 3. Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre a linha D, definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto, previsto no 155.2 das contribuições previstas nos dispositivos tais e da contribuição do dispositivo do artigo 139. Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso também poderá instituir um regime único de arrecadação dos impostos. Também poderá instituir, é facultativo, um regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, observado que, 1, será opcional para o contribuinte. Isso, para mim, foi o decisivo, já adiantando aos colegas, para a formulação da decisão no sentido da rigidez do dispositivo legal e, portanto, do quanto decidido pelo Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul. É opcional, será opcional, é um mandamento constitucional. Esse Simples Nacional, ele é opcional. E não é opcional por gosto do legislador infra, é opcional por determinação constitucional. 2. Poderão ser estabelecidas, continuo lendo a Constituição, condições de enquadramento diferenciados por Estado. 3. O recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da parcela de recursos pertencentes aos respectivos entes federados será imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento. 4. A arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas, adotando cadastro nacional único. Pois bem, com o intuito de uniformizar a legislação, a reforma constitucional inseriu ainda o 94 no ADCT, que foi referido à tribuna. Os regimes especiais de tributação para microempresas e empresas de pequeno porte, próprios da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios, cessarão a partir da entrada em vigor do regime previsto no 146 3D da Constituição. Pois bem, o conjunto desses dispositivos constitucionais corporificam o chamado princípio do tratamento favorecido para microempresas e empresas de pequeno porte, o qual, para além de razões jurídicas, está fundado em questões econômicas e sociais ligadas à necessidade de se conferirem condições justas e igualitárias de competição para essas empresas. E aqui eu faço uma referência aos dados trazidos pelo Procurador do Estado do Rio Grande do Sul, realmente mostrando o quanto uma situação de permitir àqueles que estão no regime diferenciado, dentre aqueles que estão regularmente pagando seus tributos, e manter neles aqueles que deixam de cumprir as suas obrigações, podem vir a falir esse sistema. E é aqui, senhor presidente, que está a geração de empregos nos últimos anos. A geração de empregos, dados da Previdência Social mostram que a geração de emprego não está na desoneração tributária que vem fazendo o Ministério da Fazenda, não, aos grandes grupos econômicos desse país. Já quase R$500 bilhão de exoneração de IPI e de tributos que o Ministério da Fazenda vem fazendo, não está gerando um emprego. O emprego está sendo gerado pelas micro e pequenas empresas após o estabelecimento destas normas iniciadas com a emenda constitucional
e depois com a Lei Complementar 123 de 2006. É isso que está mantendo a taxa de emprego e o crescimento do emprego no Brasil. Segundo dados estatísticos públicos e privados, 97,5% das empresas registradas em nosso país são microempresas ou empresas de pequeno porte. Repito, 97,5% das empresas. Essas empresas geram 57%. Esses dados talvez estejam até defasados, porque o voto foi liberado já há algum tempo. 57% dos empregos formais e respondem por 26% da massa salarial total do Brasil. Não obstante, nas palavras de Sérgio Carcache, as pequenas empresas brasileiras estão sujeitas a diversas obrigações tributárias. Segundo pesquisa do SEBRAE, a alta carga tributária é o segundo motivo mais apontado para encerramento das atividades de micro e pequenas empresas. Portanto, fala-se de uma demografia elevada como característica das micro e pequenas empresas. Isso significa que as taxas de natalidade e de mortalidade são relativamente altas e, segundo os dados do IBGE e do SEBRAE, inversamente proporcionais ao porte da empresa. Cito a fonte. Esse contexto era aquele de quando foi exatamente sancionada a Lei Complementar 123, a qual estabeleceu normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte no âmbito dos poderes, especialmente no que se refere à apuração e recolhimento dos impostos em regime único de arrecadação, inclusive obrigações acessórias, ao cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias e ao acesso ao crédito e ao mercado, inclusive quanto à preferência nas aquisições de bens e serviços pelos poderes públicos, à tecnologia, ao associativismo e às regras de inclusão. Tudo isso está no artigo 1º da Lei Complementar 123. Como se vê, o tratamento diferenciado e favorecido se insere no contexto das políticas públicas. É, sem dúvida nenhuma, uma política pública que foi estabelecida pelo legislador constituinte derivado, dando eficácia àquilo que anteriormente estava já na Constituição originária, mas que não havia se implementado, e que o constituinte derivado conseguiu construir uma solução com esse regime uniformizado, unificado de arrecadação, e a Lei Complementar veio a regulamentar. É uma política pública de Estado, que se pretende para dar concretude aos objetivos constitucionalmente previstos, pois, além de a Lei Complementar instituir um regime simplificado e denominado, conforme o artigo 12, Simples Nacional, também traz importantes regramentos diferenciados que as prestigiam e as discriminam positivamente, favoravelmente, principalmente no que toca a licitações públicas, relações de trabalho, estímulo a crédito, estímulo à capitalização e estímulo à inovação tecnológica, bem como ao associativismo, às regras de inclusão, acesso à justiça, dentre outros benefícios. A teoria define o Simples Nacional como um regime especial de tributação de caráter opcional por parte dos contribuintes, mas de observância obrigatória por todos os entes federados, visto que abrange tributos das 3 esferas da federação. Embora o Simples Nacional seja um modelo tributário opcional e favorecido, guardo reservas quanto ao entendimento manifestado em parte da teoria e da jurisprudência no que o regime é mero benefício fiscal. Em verdade, como sobressai da Lei Complementar, trata-se de um microsistema tributário próprio, aplicável a apenas alguns contribuintes, a um determinado setor de contribuintes, as microempresas e empresas de pequeno porte, no contexto maior das políticas públicas que consubstanciam os princípios constitucionais acima enumerados. Dessa perspectiva, mesmo que a adesão seja facultativa e que as vedações ao ingresso no regime constem expressamente no texto legal, os critérios de opção legislativa precisam necessariamente ser compatíveis com os preceitos constitucionais que regulam o tema. Por isso, no que se refere aos critérios adotados pelo legislador, é de se observar que ele buscou amparo preliminarmente na receita bruta oferida pela pessoa jurídica para definir e, então, discriminar. Definir o universo daqueles que devem ser contemplados com a proteção constitucional,
artigo 3º, 1 e 2 da Lei Complementar 123. Em um segundo momento, estipulou requisitos e hipóteses de vedações, norteando-se fundamentalmente por aspectos relacionados ao contribuinte e por fatores preponderantemente extrafiscais. As hipóteses de vedações ao ingresso e permanência no Simples Nacional constam do artigo 17. Cumpre rememorar que não é a primeira vez que uma hipótese de exclusão do regime unificado simplificado conferido às microempresas e empresas de pequeno porte é objeto de apreciação por esta Corte. No julgamento da ação direta 1643, da relatoria de Vossa Excelência, ministro presidente, cujo foco era a parte da Lei 9.317 de 96, que obstava a opção pelo regime do Simples Federal às empresas de profissão regulamentada, o Tribunal concluiu pela constitucionalidade da referida restrição. Na ocasião, firmou-se o entendimento de que não há ofensa ao princípio da isonomia tributária, se a lei, por motivos extrafiscais, imprime tratamento desigual a microempresas e empresas de pequeno porte de capacidade contributiva distinta, afastando do regime do Simples aquelas cujos sócios têm condições de disputar o mercado de trabalho sem assistência do Estado. Desse precedente, o que é mais relevante para o caso em comento é que a Corte reconheceu a possibilidade de se estabelecerem exclusões do regime simplificado com base em critérios subjetivos, o que, a toda evidência, faz sucumbir um dos principais argumentos da recorrente, qual seja o de que o legislador infra não poderia criar restrições a uma proteção constitucionalmente prevista, pois não teria o texto constitucional dado margem a hipóteses restritivas de ordem subjetiva. Ora, discute-se no presente caso a constitucionalidade de uma das vedações que norteia a adesão ao Simples, qual? A existência de débitos. Numa primeira análise da restrição em questão, já ressalto que toda e qualquer exigência de regularidade fiscal, lato sensu, sempre terá como efeito indireto, sempre tem como efeito direto uma indução ao pagamento, mesmo de forma parcelada daqueles tributos. Parece-me que a função arrecadatória, que se apresentava como objetivo primordial no passado, hoje revela-se apenas uma consequência natural da tributação que passa a ser efetivamente utilizada para se alcançarem outros objetivos constitucionalmente previstos. O objetivo desta lei não foi arrecadar aquele passivo. Não há dúvida quanto a isso. O que cabe perquirir no caso é se a exigência contida no inciso 5 do 17, ao diferenciar os contribuintes em débito com a Fazenda ou com o INSS, dos demais microempreendedores e pequenos empresários que cumprem as suas obrigações tributárias para fins de opção pelo Simples Nacional, estaria impondo uma discriminação arbitrária, desarrazoada, incompatível com a isonomia, considerada a capacidade contributiva dos agentes. Pois bem, note-se que a instituição do Simples Nacional, tendo em vista o desiderato constitucional, o legislador avançou no sentido de abarcar a maior parte da classe empresarial brasileira, com vistas, em primeiro lugar, a implementar a justiça tributária, diferenciando dos demais contribuintes as micro e empresas de pequeno porte em razão da capacidade contributiva presumidamente menor. Cumpre observar também que, em um primeiro momento, foram dadas a todas as microempresas e a todas as empresas de pequeno porte as mesmas oportunidades. Foram dadas, no primeiro momento, às microempresas e às empresas de pequeno porte as mesmas oportunidades. As mesmas chances de opção pelo regime tributário especial e favorecido. Segundo os dados do SEBRAE, houve uma redução da carga tributária desse segmento da economia de, em média, 40%, ficando o sistema assim mais razoável e de fácil cumprimento por parte dessas empresas. Se o princípio do tratamento favorecido leva em consideração a capacidade contributiva presumidamente menor do pequeno empreendedor, a mesma presunção não é válida a prioristicamente quanto aos inadimplentes, a ponto de se declarar a inconstitucionalidade da vedação do inciso 5 do 17. Sendo assim, a meu sentir,
o tratamento tributário a ser conferido não pode importar em desoneração tributária, porquanto todos os contribuintes, não só os microempresários, mas também os pequenos empresários, estão adstritos ao pagamento de tributos. Da inadimplência não se induz a priori a presunção de que o contribuinte tem menor capacidade contributiva, pois essa depende tanto das circunstâncias econômicas do contribuinte, quanto das condições subjetivas ou pessoais dele. A propósito, é justamente na defesa do princípio da isonomia ou igualdade tributária que se busca, como bem destacou na tribuna o Procurador do Estado, que se busca amparo para a discriminação insculpida no dispositivo impugnado. Partindo-se da premissa de que o regime foi criado para estabelecer tratamento tributário diferenciado, simplificado, favorecido e menos gravoso aos empreendedores com menor capacidade contributiva e menor poder econômico, é desarrazoado que se conceba um provimento judicial que acabe por favorecer os contribuintes em débito, com os fiscos pertinentes, os quais participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que cumprem em dia com as suas obrigações. Impõe-se notar que a Lei Complementar 123/96 compõe-se de 14 capítulos, que disciplinam diversos regimes dos mais variados ramos do direito, os quais se interrelacionam. Nesse contexto, importa notar que o pequeno empreendedor, para usufruir dos demais incentivos contidos na norma, como, por exemplo, o acesso ao crédito, o acesso ao mercado e a preferência na aquisição de bens e serviços nas contratações pelo poder público, não pode estar em débito com a Fazenda e o Instituto. Enfrentando argumentos semelhantes aos que foram deduzidos neste pleito, a Corte, na ação direta 173, já se posicionou pela validade do requisito da regularidade fiscal para a contratação com a administração pública. No julgamento da referida ação direta, a Corte se posicionou no sentido de que a proibição legal à pessoa jurídica em débito com o fisco de contratar com o poder público seria inconstitucional somente se acarretasse um impedimento absoluto das suas atividades empresariais. De importância capital para a política tributária de incentivo e fomento às pequenas e às microempresas é a possibilidade de parcelamento dos seus débitos com o INSS ou com as fazendas públicas, federal, estaduais e municipais. Na redação original da Lei Complementar, em até 120 parcelas mensais, com a Lei Complementar número 139 de 2011, foi concedido um novo parcelamento. Então, vem, como só ia acontecer, mesmo já tendo o regime diferenciado, ainda surgem leis complementares que criam novos parcelamentos. Já são 2. A 123 estabeleceu 120 dias para parcelar débitos eventualmente existentes, e se então se aderir ao Simples Nacional. E depois, em 2011, a Lei Complementar 139 de mais 60 meses. Eu não fiz pesquisa, mas provavelmente deve haver projeto de lei tramitando no sentido de novos parcelamentos. Até porque os dados mostram, como eu falei agora há pouco, que o Simples Nacional foi uma grande medida para a economia da nação brasileira. Pois bem, o que se verifica nas normas da Lei Complementar 123 relativas ao recolhimento dos tributos consolidados e unificados pelo Simples Nacional é que, ao contrário de desestimular o ingresso de contribuintes, o regime especial de tributação o estimula e incentiva, maiormente em face dos vários parcelamentos oferecidos, o que repercute nos demais regimes interrelacionados. Com esses parcelamentos, ele acaba podendo participar de contratações do poder público, de ter acesso ao mercado, de ter acesso a financiamento, a crédito, etc. Não é demais relembrar que a exigência de regularidade fiscal, lato sensu, como visto, não é requisito que se faz presente somente para adesão ao Simples Nacional. Há outras situações em que há esse tipo de exigência. Admitir o ingresso no programa daquele que não possui regularidade fiscal e que já adiantou para o fisco que não pretende sequer parcelar o débito, nem quer parcelar o débito, e houve oportunidade para fazê-lo já 2 vezes. Ou mesmo buscar outra forma de suspensão do crédito tributário de que trata o artigo 151 do CTN, é incutir no contribuinte que se sacrificou para honrar as suas obrigações e compromissos a sensação de que o dever de pagar seus tributos é débil e inconveniente, na medida em que adimplentes e inadimplentes
acabam por se igualar e receber o mesmo tratamento. Dessa perspectiva, o artigo 17, inciso 5 da Lei Complementar não viola o princípio da isonomia. Ao contrário, confirma o valor da igualdade. O contribuinte inadimplente que não manifesta seu intento de se regularizar perante o fisco não está na mesma situação daquele que suportou seus encargos. Entendimento diverso importa em igualar contribuintes em situações distintas. Ressalte que essa hipótese de vedação de adesão ao Simples Nacional já estava presente no Simples Federal, como já foi referido dos debates feitos na tribuna. Por outro lado, a recorrente refere que a imposição de confissão de dívida mediante parcelamento de débito para a finalidade de aderir ao regime importaria, no seu entender, em violação dos princípios do livre acesso à jurisdição, ao contraditório e também à ampla defesa. Pois bem, o termo de confissão de dívida é exigido de todo e qualquer contribuinte que pretenda parcelar o seu débito, bem como que esse fato não impede o livre acesso do contribuinte ao judiciário. Não está defeso de ir ao judiciário por conta de se formular essa confissão. Tampouco que ele impugne o eventual débito pela via administrativa. Ele pode formalizar a confissão e depois ir discutir isso juridicamente. Nada na Lei Complementar 123 conduz ao entendimento de que estaria havendo um fim abrupto no processo administrativo ou judicial de controle de validade do crédito tributário. Aqui são palavras da ação direta 173 do ministro Joaquim. Em verdade, se o ordenamento jurídico não oferecesse outra via ao contribuinte para regularizar sua situação sem dar a ele a oportunidade de contestar a cobrança ou de contra ela se insurgir, a pretensão mereceria prosperar. Contudo, não é o que ocorre na hipótese. E, além disso tudo, como já foi destacado, é facultativo, mas não só por isso. Em outro giro, no que se refere às súmulas 70, 323 e 547 da Corte, observo que o seu foco está naquelas situações concretas que inviabilizavam a atividade desenvolvida pelo contribuinte. A orientação das súmulas é clara. A Corte não admite expediente sancionatório indireto para forçar o cumprimento pelo contribuinte da obrigação tributária, seja ele interdição de estabelecimento, apreensão de mercadorias, proibição de que o devedor adquira estampilhas, restrição ao despacho de mercadorias ou impedimento de que exerça atividades profissionais. Nenhum destes casos, que foram objeto das súmulas, ocorreu no caso dos autos. Concordo com a conclusão do acordo recorrido e passo a citá-lo. Há uma grande distância entre fixar limites e critérios e coagir. A Lei Complementar 123, em consonância com a Constituição, apenas resguarda os interesses das fazendas, não se constituindo em tábua de salvação para as microempresas e empresas de pequeno porte que não honram suas obrigações tributárias. Cabe frisar, digo eu, que a regularidade fiscal, tal como consta da Lei Complementar, também tem como fundamento extrafiscal o incentivo ao ingresso de empreendedores no mercado formal. E aí cito do ministro-presidente, na ação direta 40.033, o seguinte trecho de sua lavra. Pondero, ademais, que é necessário observar o trânsito da situação a que estão atualmente submetidas as microempresas e empresas de pequeno porte, para o quadro incentivado pela exoneração, de modo a confirmar se a influência da norma impugnada é ou não é perniciosa. E aqui eu continuo, que vai nessa toada, e chegando à conclusão de que o incentivo à regularização das empresas ditas informais, disse Vossa Excelência, ministro presidente, melhorará o perfil dos consumidores, o que será benéfico às atividades das empresas comerciais de maior porte. Fecho a citação. Tais considerações me levam a registrar a projeção de crescimento do número de pequenas e microempresas optantes pelo Simples Nacional, conforme indicativos que obtive junto ao SEBRAE, a partir de dados da Receita Federal, de 2.900.000 em 2008 para 12.900.000 em 2012. Expressivo, hein? De 2008 a 2012, 10 milhões de novas microempresas e empresas de pequeno porte. É aí que está o segredo do emprego que vem sendo gerado. Portanto, a condicionante do inciso 5 do artigo 17 da Lei Complementar 123 não se caracteriza a priori como fator de desequilíbrio concorrencial
concorrencial, pois se constituem exigências impostas a todos os microempreendedores e pequenos empresários, devendo ser contextualizada por representar também forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais, garantindo-se a neutralidade com enfoque maior na livre concorrência. E como foi dito da tribuna, aquela mortalidade que havia caiu também assustadoramente em relação ao que existia no passado, antes do regime da Lei Complementar 123. E aí eu cito um pouco de teoria, eu vou omitir a leitura, senhor presidente, e vou, então, chegando à conclusão, eu digo que a exigência de regularidade fiscal para o ingresso ou a manutenção do contribuinte, ingresso ou manutenção do contribuinte, em ambas as hipóteses, no Simples Nacional, prevista no inciso 5 do 17, não afronta a isonomia. Teço considerações a respeito de maneira sumária a pretexto de conclusão e digo que correto, portanto, o Tribunal Regional a reconhecer a constitucionalidade do dispositivo. Voto pelo não provimento do recurso. Voto pelo não provimento do recurso. Pelo não provimento. Podemos escolher os votos depois do intervalo. Né? Suspensa a sessão por 30 minutos. Temos. Bem, vamos proceder, então, à colheita dos votos no recurso extraordinário 627.543. Ministro Barroso, como vota Vossa Excelência? Presidente, eu acompanhei com atenção e interesse o cuidadoso e bem lançado voto do ministro Dias Toffoli, com o qual eu estou de acordo em todas as suas linhas. E, portanto, também eu acho que o artigo 17, inciso 5 da Lei Complementar 123, essas coisas têm vida própria, presidente. Não é o telefone, entrou uma música. A música era boa, mas era. Também eu penso que o inciso 5º do artigo 17 da Lei Complementar 123 não constitui sanção de natureza política e não afronta nenhuma das súmulas do Supremo. Também eu considero que o regime jurídico prevê um parcelamento largo e, portanto, favorável ao contribuinte. E, sobretudo, entendo que não há violação ao princípio da isonomia, porque o critério utilizado como descrimen, que é a adimplência ou não do tributo, me parece razoável. Portanto, o fundamento é razoável e o fim é legítimo. De modo que eu acompanho o relator e nego provimento ao recurso. Pois não. Uma correção de um dado, que esse dado de 12 milhões é uma projeção. Só para ficar Projeção. mais... Não a certeza. Ministro Teori? Senhor presidente, também acompanho o voto do ministro relator, que, conforme foi referido na tribuna, é o posicionamento que já adotou o STJ, baseado num leading case relatado pela ministra Denise Arruda, eminente juíza paranaense, hoje aposentado,
no recurso mandado de segurança 25.364, a cujas razões eu me reporto, fazendo transcrever no meu voto. Acompanho o relator. Ministra Rosa. Eu também, senhor presidente, reputo integralmente rígido o inciso 5 do artigo 17 da Lei Complementar 123 de 2007. Não vejo qualquer afronta ao princípio da isonomia, na medida em que, como acaba também de ser destacado pelo ministro Barroso, o motivo do descrime, além de absolutamente proporcional, ele atende à desigualdade daquele que cumpre as suas obrigações e aquele que as descumpre. E, no mais, reportando-me ao brilhante voto do ministro Toffoli, eu acompanho Sua Excelência, negando o provimento ao recurso extraordinário. Ministro Luiz Fux. Senhor presidente, eu vou citar só um pequeno trecho que não foi citado pela eminente procuradora da Fazenda, que sintetiza tudo quanto o brilhante voto do ministro Toffoli narrou. O tratamento tributário diferenciado e privilegiado para as micro e pequenas empresas não as exonera do dever de cumprir as suas obrigações tributárias. A exigência de regularidade fiscal do interessado e optar pelo regime especial não encerra ato discriminatório, porquanto é imposto a todos os contribuintes, não somente às micro e pequenas empresas. Ademais, ao estabelecer tratamento diferenciado entre as empresas que possuem débitos e as que não possuem, vedando a inclusão das primeiras no sistema, o legislador não atenta contra o princípio da isonomia, porquanto concede tratamento diverso para situações desiguais. O Simples Nacional é um benefício que está em consonância com as diretrizes traçadas pela Constituição Federal e com o princípio da capacidade contributiva, porquanto favorece as microempresas e empresas de pequeno porte de menor capacidade financeira e que não possuem os benefícios da produção em escala. Finalmente, a adesão ao Sistema Simples Nacional é uma faculdade do contribuinte, que foi aqui destacada pelo ministro Dias Toffoli, que não pode anuir ou não as condições estabelecidas, razão pela qual não há falar-se em coação. Recurso e mandado de segurança 30.777 da Bahia. Coincidentemente, eu fui o relator. Esse é o voto. Acompanho o relator. Ministra Carmen. Acompanho também o relator, louvando o brilhante voto, presidente, não considerando qualquer eiva de inconstitucionalidade no inciso 5 do artigo 17 da Lei Complementar 123 e considerando, portanto, perfeitamente plausíveis todas as indicações que foram feitas no sentido de não haver quebra da isonomia. Eu, portanto, também desprovejo o recurso extraordinário. Também eu, senhor presidente, eu louvo o brilhante voto do ministro relator e destaco um ponto que foi salientado no parecer da Procuradoria-Geral da República, que é exatamente este: a exigência vem ao encontro, em primeiro lugar, da livre iniciativa e também do combate à concorrência desleal, porque não seria equitativo permitir que empresas devedoras para com o fisco concorressem em igualdade de condições no mercado com empresas que devem para a Fazenda Nacional. Então, por essas e outras razões já enunciadas no voto do relator, eu, da mesma forma, nego o provimento ao recurso. Ministro Gilmar. Presidente, também eu acompanho o eminente relator. Nós sabemos todos que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já há muitos anos tem rechaçado as chamadas sanções políticas em matéria tributária, o uso oblíquo para forçar o contribuinte ao pagamento do tributo ou ao cumprimento de obrigações acessórias. Nós temos pelo menos 3 súmulas que tratam desse tema. A súmula 70, que diz ser inadmissível a interdição do estabelecimento como meio coercitivo para a cobrança de tributo. Temos a súmula 323,
diz que é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos, e temos também a súmula 547, não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadoria nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais, que já foi também aqui citado pelo próprio relator. Nesses casos, fica clara a orientação acolhida por esta Corte quanto à inadmissibilidade de expedientes sancionatórios indiretos para forçar o cumprimento da obrigação tributária. No caso específico, eu tive até inicialmente uma dúvida que se esfumou com a manifestação do relator quanto à possibilidade de que as empresas, eventualmente em débito, disporiam e poderiam dispor de meios e mecanismos para ter acesso ao parcelamento, ter acesso, portanto, ao sistema que se oferecia, porque a preocupação que me ocorreu foi um tipo de sanção dupla. Cria-se um mecanismo de acesso para as micro e pequenas empresas, que é sugerido, recomendado e determinado pela Constituição, aqui num modelo específico, inclusive, de ação afirmativa em prol das pequenas e microempresas, mas, ao mesmo tempo, veda aquelas que têm dificuldades de pagamento, porque, em algum momento, nós já tivemos esse debate também no plano penal, parece que as empresas estão em condição de inadimplência porque, assim, o desejam, né? Porque escolhem não pagar o tributo, o que também não é necessariamente a realidade. Se, de fato, estivéssemos diante de uma situação incontornável neste plano, eu teria dúvida quanto à unanimidade no caso, mas o que mostrou Sua Excelência é que o próprio sistema pensou modelos de superação desses casos de inadimplência, né, engendrando fórmulas ou modelos de parcelamento. Então, tendo em vista essas considerações, acompanho integralmente e saúdo o voto de Sua Excelência. Presidente, a maioria já alcançada é acachapante, no sentido da prevalência do voto do relator. Mas continuo convencido, presidente, que o Estado não pode dar com uma das mãos e tirar com a outra. E, a meu ver, foi isso que ocorreu. Colho da Constituição Federal 3 artigos que respaldam, no grande todo, excluído esse preceito que é atacado, o inciso 5º do artigo 17, a Lei 123 de 2006. O primeiro artigo, o primeiro preceito, é o da linha D do inciso 3 do artigo 146. Cabe à lei complementar definição de tratamento diferenciado. Indaga-se para prejudicar? Não, para beneficiar. E favorecido, está aqui, para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados, no caso do imposto previsto no artigo 155(2), das contribuições previstas no artigo 195(1) e parágrafos 12 e 13, e da contribuição a que se refere o artigo 239. Mas não parou o Constituinte nesse dispositivo. Foi além e, ao versar a ordem econômica e financeira, ou seja, ao revelar os princípios regedores dessa ordem, previu no artigo 170, inciso 9,
tratamento favorecido. Repetiu, portanto, né, o preceito anterior quanto ao objetivo visado. Tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país. Mas há mais. Voltou a versar a matéria no artigo 179, ao prever que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios dispensarão as microempresas e as empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, benéfico e não maléfico, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei. Veio à baila, presidente, a lei complementar, considerada a Constituição, a 123 de 2006, e versou inúmeros benefícios. O primeiro benefício, o recolhimento dito simplificado. Versou também, eu estou aqui apenas a exemplificar, porque não pensei todos os benefícios previstos na lei. O afastamento do imposto de renda no tocante ao titular e aos sócios, com algumas exceções abertas no artigo 14, e a redução salientada pelo relator da massacrante, e costumo dizer que qualquer acréscimo hoje tributário implica confisco, carga tributária. Mas, no inciso 5º do artigo 17, previu a exclusão do sistema, que é um grande todo contemplado na lei complementar, olvidando-se tratar-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, a exclusão das empresas que perdem essa qualificação consagrada pela Constituição Federal de 1988, que previu o tratamento favorável, benéfico, a exclusão que é da empresa que possua débito com o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, ou com as fazendas públicas, federal, estadual ou municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa. Presidente, esse preceito estabelece um fator de discriminação que eu diria não só socialmente inaceitável, como também contrário à Carta da República. Esse preceito cria, permita-me a juíza que sentenciou no processo, parafraseá-la, cria o critério regularidade fiscal, temperando a Constituição Federal, mitigando a Constituição Federal, no que ela não contém preceito excludente, contentando-se com o fato de se tratar de uma micro ou de uma empresa de pequeno valor definida. E o que define não é estar em dia com o fisco, definida pela lei complementar. Presidente, este tribunal tem uma história jurisprudencial, como mencionou o ministro Gilmar Mendes, contrária
quer se entenda como sanção, quer se entenda para mim como coação, política visando a liquidação do débito fiscal. No verbete 70, já mencionado, que integra a súmula da jurisprudência predominante, afastou-se a possibilidade de, sob tal ângulo, a existência de um débito fiscal chegasse à interdição. No verbete 323, mais uma vez se atuou para se coibir a voracidade fiscal e se previu a impossibilidade de apreensão de mercadorias. No 547, o verbete se mostrou mais largo, apanhando diversas situações jurídicas. A primeira, o breque, a aquisição, à época, porque havia das denominadas estampilhas. Em segundo lugar, ao óbice, a liberação de bens na alfândega. Em terceiro lugar, ao exercício de atividade profissional. Mas a mais, ferido de morte. Para mim, na contramão da Carta da República está o princípio isonômico. A pequena empresa, ela sofre essa coação política, visando manter-se em dia com o fisco, sob pena de ir não aplicada a lei complementar, que contempla benefícios, ir para o buraco. Ter a situação que a Carta da República visa beneficiar, visa melhorar a situação prejudicada. Presidente, não tenho como dizer que o caso concreto difere daqueles outros que levaram este tribunal a editar os 3 verbetes a que me referi, o 70, o 323 e o 547, que integram a súmula da jurisprudência predominante. E digo que aqui se trata de uma coação política potencializada, daí ter como justificada a máxima que lancei, segundo a qual o Estado não pode dar com uma das mãos e tirar com a outra, e contrariando o texto maior. O que é buscado em termos de objetivo das normas pelo texto maior, que é o texto da Constituição Federal, voltado em 3 dispositivos a beneficiar. Essa é a autorização para atuar no campo da legislação complementar, a beneficiar e não a prejudicar a micro ou a pequena empresa. Na sentença proferida, eu tive a oportunidade de ler a sentença na bancada, enquanto ouvia os colegas. A juíza, ao sentenciar, ela disse que resistiu o quanto pôde à declaração de inconstitucionalidade. Evoluiu no convencimento pretérito, dando a mão à palmatória, como convém a todo juiz que lida com a coisa alheia, e apontou que, no caso, na verdade, o inciso 5º do artigo 17, no que alija do cenário apanhado pela lei complementar referida, a lei complementar 12306, a empresa que já atravessando uma dificuldade, ao invés de ser socorrida, ela é alvo de exclusão.
do sistema que visa estimular esse segmento importantíssimo, como reconhecido pelo relator, da economia nacional. Peço vênia, presidente, para, no caso, sufragar o entendimento do juízo, da juíza Elisângela Simon Cáurio, e, no caso, prover, eu creio que é provimento, porque o recurso é da lona, e a essa altura ela realmente está na lona. Da lona branca, ainda bem que é branca, coberturas e materiais limitados, declarando a inconstitucionalidade do inciso 5º do artigo 17 da Lei Complementar 123 de 2006. É como voto. Senhor presidente, eu inicialmente quero registrar a excelência do voto proferido pelo eminente ministro relator, que, a meu juízo, bem examinou a questão, dando-lhe, com toda a vênia, uma solução juridicamente adequada. É claro que a própria Constituição legitima a outorga de tratamento jurídico diferenciado e favorecido às microempresas e às empresas de pequeno porte. Trata-se de regra que foi estabelecida pela Constituição já em seu artigo 179. Posteriormente, sobreveio a emenda constitucional 42, que em 2003, emenda constitucional 42 de 2003, que também permitiu a edição de uma lei complementar de âmbito nacional destinada a instituir um regime único de arrecadação de impostos e de contribuições da União, dos Estados-membros, do Distrito Federal e dos municípios, observados determinados critérios. Esse aspecto foi colocado em destaque pelo eminente ministro relator e também pela douta Procuradoria-Geral da República, na passagem que o Ministério Público Federal, não é, tal como o fez o eminente ministro relator, observa que a exigência de regularidade fiscal para efeito de voluntária adesão a esse novo regime de direito tributário, a estipulação dessa exigência de regularidade fiscal guarda compatibilidade com o princípio básico, que é o princípio da livre concorrência, tal como consagrado no texto da Constituição. Por isso mesmo é que o Ministério Público Federal salientou que a exigência venha ao encontro da livre iniciativa, pois não é justo permitir que empresas devedoras do fisco atuem no mercado em condições de igualdade com empresas que se encontram em situação de regularidade, sob pena de se privilegiar a concorrência desleal. O fato é que a adoção de critérios especiais de tributação não pode justificar a instauração de uma situação de desequilíbrio que rompa e transgrida a livre concorrência, ainda mais se se considerar que a livre concorrência traduz um dos princípios gerais que regem, por força da própria Constituição da República, a atividade econômica em nosso país, consoante decorre do próprio texto constitucional, cujo artigo 170 enuncia aqueles postulados básicos que dão suporte à ordem e que dão suporte e informam a própria ordem econômica. De outro lado, senhor presidente, o caráter opcional do ingresso da empresa, da pequena empresa ou das empresas de pequeno porte,
Esse caráter opcional, quer dizer, confere expressão significativa à própria autonomia daqueles organismos empresariais que não estarão, portanto, e nem se verão constrangidos a aderir a um regime de tributação que, eventualmente, não desejem. E se estiverem em situação de inadimplência, a própria legislação lhes dá a possibilidade de obterem o parcelamento do seu débito tributário, em ordem a ver regularizada a sua situação fiscal. Também não vejo, senhor presidente, ofensa ao enunciado constante das súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal. É certo que a administração tributária não pode frustrar o exercício da atividade empresarial ou profissional do contribuinte, impondo-lhe exigências gravosas que, não obstante as prerrogativas extraordinárias que já garantem o crédito tributário, visem, em última análise, a constranger o devedor a satisfazer débitos fiscais que sobre ele eventualmente incidam. Essa percepção do tema, tal como o Supremo Tribunal Federal sobre ele dispôs nos enunciados sumulares a que me referi, essa percepção do tema é também prestigiada por eminentes autores, a começar do saudoso e eminente ministro Aliomar Baleeiro, que põe em destaque no exame dessa matéria o direito do contribuinte ao livre exercício de sua atividade profissional ou econômica, cuja prática legítima, qualificando-se como limitação material ao poder do Estado, inibe a administração tributária, em face do postulado que consagra a proibição de excesso, de impor ao contribuinte eventualmente inadimplente restrições que configurem meios gravosos e irrazoáveis destinados a constranger de modo indireto o devedor a satisfazer o crédito tributário. São as denominadas sanções políticas a que se refere o magistério da doutrina, a que alude a jurisprudência dos tribunais, inclusive a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o Estado não pode valer-se de meios indiretos de coerção, convertendo-os em instrumento de acertamento da relação tributária, para, em função deles, e mediante interdição ou grave restrição ao exercício da atividade profissional, econômica ou empresarial, constranger o contribuinte a adimplir obrigações fiscais, eventualmente em atraso. Mas nada disso ocorre no contexto normativo delineado pela Lei Complementar 123 de 2006, considerados os vetores constitucionais que necessariamente conformam a atividade normativa do Estado e a atividade da própria administração tributária, a começar do caráter meramente facultativo da opção, da escolha, do ingresso da microempresa ou da empresa de pequeno porte nesse regime de tributação diferenciada e favorecida. Portanto, adere quem quiser. E se aquele que quiser aderir, quiser ingressar nesse regime de direito tributário, nesse regime simplificado de direito tributário, deverá satisfazer as condições estabelecidas de modo legítimo na legislação e sem que haja qualquer constrangimento ou qualquer situação de indireta coação que eventualmente possa até mesmo inibir ou frustrar o livre exercício da atividade econômica e profissional e também empresarial. Esses aspectos todos destacados no voto do eminente ministro relator, enfatizados pelo eminente ministro Lewandowski e também
corroborados pela douta Procuradoria-Geral da República, convencem-me, com toda a vênia, de que a norma em questão reveste-se de plena legitimidade constitucional e não incide em transgressão ao postulado da isonomia. Ao contrário, respeita-o e dá-lhe efetiva concreção. Por isso, senhor presidente, com essas breves considerações, eu peço vênia para, acompanhando o eminente ministro relator, negar provimento ao presente recurso extraordinário. Também eu louvo-me no brilhante voto do eminente relator para negar provimento ao recurso extraordinário. Proclamo o resultado. Negado provimento ao recurso, decisão majoritária, vencido o ministro Marco Aurélio. Ministro